Fala galera, sou o Leco, sou especialista em LPO e eu vou ensinar você a aumentar o seu PR de SNET em 12 dias, tá bom? Para quem não me conhece, eu estou na LPO há 23 anos, né? Então, nesse tempo aí, eu fui atleta por 17 anos, conquistei 14 títulos brasileiros, participei de 2 Olimpíadas, fui campeão sul e pan-americano como atleta, né? E a partir de 2017 até agora eu tenho trabalhado como treinador e como coach, tá? Hoje eu vou falar para vocês aqui qual seria a melhor estratégia para você se tornar um RX no LPO dentro do CrossFit. O que seria isso, na minha opinião? Você se tornar um RX no LPO. É você conseguir cargas que sejam suficientes para você trabalhar com tranquilidade dentro dos WODs, tá bom? Como assim? As cargas que caem no WOD, elas têm que ter um percentual que você consiga trabalhar com tranquilidade. Vamos dar exemplo aqui, o Isabel, por exemplo. É um odd que você teria que fazer 30 snatches com 60 quilos, não é isso? Então, vamos supor, teu PR de snatch seja 70 quilos. Então, para trabalhar com 60 quilos, você estaria próximo de 90%, né? E para fazer 30 snatches na intensidade que esse odd precisa, não seria muito legal para você. Então, que você teria que fazer? Teria que pensar em subir esse PR, tá, de snatch, para que você se desgaste menos durante o WOD e, por consequência, você baixa o tempo, tá bom? E não basta só aumentar o PR. Então, você precisa estar bem tecnicamente para que você consiga se desgastar menos durante o WOD e consiga ir melhor, não é? Falando assim, parece fácil. Mas, putz, como eu faria isso? Como eu faria isso? É disso que eu quero falar com vocês hoje aqui, tá? Vamos tentar traçar a melhor estratégia para que você consiga atingir esse seu objetivo e com qualidade, tá? Então, como que seria isso? Poxa, no CrossFit vocês precisam treinar tantas valências, né? E é difícil conciliar, né? Só que assim, quando você tem a sua base de força e explosão boa, você consegue transferir isso para os movimentos ginásticos, você consegue transferir isso para a parte cardiovascular também, tá bom? Então, o que seria uma boa estratégia? Tá? Uma boa estratégia seria você evoluir o seu LPO. Como que você vai fazer isso? É aí que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar, tá? Então você precisaria de alguém que te auxiliasse, tá? De forma correta, né? Para que você atinja seus objetivos sem se lesionar, tá bom? Esse é o principal fator, porque na minha opinião não adianta nada você está evoluindo muito bem e forçando no LPO, forçando no ginástico, forçando no cardio, e aí se quebra, tá bom? Então, a melhor estratégia seria você conseguir evoluir seu LPO e continuar treinando e evoluindo também nas outras áreas do CrossFit, tá? A minha intenção é te ajudar com o LPO, tá? Sem prejudicar as outras valências lá do CrossFit, muito pelo contrário, te auxiliando a evoluir nessas valências também, tá bom? Eu tenho trabalhado com alguns atletas ou
algumas pessoas mesmo que trabalham com qualidade de vida dentro do CrossFit e querem evoluir o LPO sem abandonar o CrossFit, tá bom? Então, eu tenho alguma experiência com essas pessoas. Então, a gente trabalha durante um tempo o LPO, deixa a técnica redondinha, aumenta os níveis de força, aí você consegue trabalhar com essa qualidade e depois retorna para o CrossFit. Quando sentir essa necessidade, a gente volta aqui para o LPO, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente conseguir fazer isso, tenho que fazer um treino específico de LPO, né? Ah, poxa, coach, quanto tempo, quantos dias da semana eu vou precisar fazer isso? Vai ser todo dia? Vai ser 3, 4, 5 vezes na semana? Como que a gente vai fazer isso? Então, a princípio, treinando entre 2 e 3 vezes na semana, a gente conseguiria melhorar os seus resultados da LPO dentro do CrossFit, tá bom? Primeiro foco seria o trabalho de força. Você precisa aumentar seus níveis de força geral. E como que a gente faz para atingir isso? A gente vai trabalhar a base do LPO. O que seria essa base? Agachamentos, puxadas, tá? São a base do LPO. E quais os percentuais a serem trabalhados nisso daí? Então, nos agachamentos, para início de ganho de força, a gente pode trabalhar com cargas próximo de 70%, tá? Com um nível de repetições não tão altos. Eu gosto de trabalhar entre 4 e 6 repetições. E aí a gente trabalha 4, 5 séries, tá? Nessa faixa percentual aí, esse nível de volume com essa intensidade. Bom, é um nível, uma mescla de intensidade e volume seguras, tá? Porque você não vai se machucar fazendo, desde que você respeite os descansos e tudo que você precisa fazer. Para você que não sabe o que é volume, o que é intensidade, parece complexo, eu vou facilitar aqui. Volume seria o número de repetições que você vai fazer, tá? E a intensidade é o percentual. Então, intensidade nesse caso aqui é o percentual, tá? No CrossFit a gente trabalha outro tipo de intensidade, por exemplo, o tempo de descanso, tá? Isso aí a gente pode trabalhar também. Mas por enquanto vamos nos ater a isso. Número de repetições versus percentual a ser trabalhado, tá bom? Passando para as puxadas. Então, a gente precisa melhorar o nível de força do agachamento, a gente precisa melhorar nas puxadas também. O que seriam as puxadas? Então, todo crossfitter sabe o que é um deadlift, não é? Então, as puxadas no LPO nada mais são do que os deadlifts com aceleração. Então, a gente precisa acelerar o deadlift. A primeira fase do movimento, ela é mais lenta, e aí passando ali do joelho a barra vai ganhando velocidade até que ela atinge um pico de velocidade. Então, ao longo do tempo aqui, eu vou fazendo esses vídeos para vocês, e aí eu vou explicando, eu vou deixando o mais didático possível para que vocês entendam de uma vez por todas o que são esses movimentos que eu estou aqui falando para vocês, tá bom? Então, a partir do momento que você melhora o seu nível de força geral com os agachamentos e com as puxadas, a gente começa a trabalhar fortalecimento de tronco e core, tá? Então, o core para o LPO é o trabalho de bracing. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Imagine uma latinha de refrigerante cheia.
Então, o assoalho pélvico, o diafragma, as paredes do abdômen, as paredes das costas vão trabalhar como isso, sólido. E a gente não pode deformar essa posição, tá? Então, isso tem que estar sólido, juntamente com os ombros, a parte alta das costas, para que nosso tronco trabalhe como um bloco, tá? Então, vocês já viram a galera treinando, vão fazer os movimentos, e aí quando tira o peso do chão, as costas se arqueiam, né? Isso daí é que provoca lesão a longo prazo. Então, quando a gente vai trabalhar a base, qual que é o intuito? O intuito é reduzir essas fraquezas musculares, né? Para que gerem menos desgaste do corpo de vocês, tá bom? Depois que a gente conseguiu aumentar o nível de força geral, né? Que seria um trabalho de base, a gente começaria a polir esses movimentos, tá? Então, o que seria isso? É fazer os treinos específicos e transferir para que vocês consigam transferir aquela força de agachamento e puxado para o movimento que você quer melhorar lá no WOD, que no caso aqui a gente está falando do snatch, tá bom? Então aí nessa fase entrariam alguns movimentos que eu gosto muito, tá? Que seria o muscle snatch, que seria ring power snatch, que seria o snatch push press, que seria o power snatch balance, tá? Então, toda essa gama de movimentos aí vão deixar o seu movimento completo. Então, notem. A gente partiu de um pressuposto de que você quer melhorar o seu PR para se tornar o RX. Então, o que seria o RX? Eu quero sair de 60 kg de snatch e quero chegar em 70 ou de 70 para 80, tá? A gente definiria o que seria viável, tá? E trabalharia a partir disso. Então, vamos lá. Vamos supor que esse atleta estava agachando com 100 quilos e não estava fazendo puxada. Então, trabalhei a base, aumentei para 120, 110 o back squat, comecei a trabalhar uma base de puxada e deixei esse atleta com nível de força aceitável, tá? Então, aí comecei a trabalhar o muscle snatch para trabalhar trajetória de barra, comecei a trabalhar o ring power snatch para trabalhar velocidade, comecei a trabalhar snatch push press, power snatch balance para trabalhar estabilidade, né? E quando eu vejo que esse atleta já está seguro tecnicamente, aí eu vou partir para uns movimentos mais técnicos, né? O snatch saindo lá do chão, vamos trabalhar snatch balance, vamos trabalhar ring squat snatch, vamos trabalhar movimentos mais complexos, tá bom? Mas e aí? O que eu ganharia com isso? A gente chega lá, mas de cara, se você tem um movimento eficiente, se você ficou mais forte, o que você acha que vai acontecer com o tempo lá do seu WOD? É nisso aí que eu quero chegar, tá bom? Então, se concorda aqui comigo, e se você aumentou o seu PR de snatch, se você melhorou a eficiência mecânica do teu movimento, e se você tá com um físico mais forte no geral, você vai diminuir seu desgaste mecânico, né, durante o WOD e vai reduzir os tempos desses WODs específicos, tá? Estou falando aqui dos WODs que tenham LPO. Então, hoje eu trouxe um exemplo aqui do Isabel, tá? Comecei a falar do Isabel. Eu gosto de contar a minha história no Isabel. Foi o seguinte, eu estava treinando uma época 3 vezes na semana LPO, 3 vezes na semana o CrossFit, tá? E um belo dia, meus companheiros de treino não estavam,
uns estavam dando uma personal, outro não conseguiu ir e tudo mais. E o odd do box nesse dia era o Isabel. Eu olhei para a lousa e pensei assim, pô, se é um treino rápido, eu acho que eu vou fazer, né? Eu não tinha tanta experiência no CrossFit. Falei, pô, na LPO é jogo rápido, né? Então a gente precisa fazer o movimento com a maior explosão possível, o mais rápido possível e já era. Então, pô, falei, 30 snatch vai ser tranquilo. Faço 3 séries de 10 e mato. Então, só para vocês entenderem o contexto, o meu PR de snatch era 152 quilos. Bom, 152 quilos. Então, um odd com 60 quilos, pensei, pô, 3 séries de 10 com 60 vai ser mole, né? Então, me troquei, aí peguei a barra e comecei. Aí fiz 5 tranquilo, fiz 10 também bem tranquilo. Aí pensei comigo, putz, acho que dá para fazer 15. Aí fiz as 15, falei, putz, dá para fazer mais 5. Aí fiz mais 5 e aí soltei a barra, né? Quando eu soltei a barra, meus amigos, o mundo desmoronou, eu caí no chão, com aquela sensação que vocês conhecem, né, da alma querendo sair do corpo. E aí pensei assim, putz, por que eu me meti nisso? De jeito nenhum que eu vou terminar. E aí tirei a minha sapatilha e fiquei deitado no chão e aí pensei, putz, se eu me meti a fazer, eu preciso terminar, né? Não, não preciso terminar nada. Eu não sou crossfiteiro, então não vou terminar. Não, vou terminar assim. Daí calcei a sapatilha, respirei fundo, peguei a barra de novo, fiz mais 5, aí soltei a barra, fiz mais 3, depois fiz mais 2. E aí eu terminei esse WOD em 1 minuto e 50, se não me engano. Mesmo com essa discussão aí que eu tive comigo mesmo, eu consegui terminar em 1 minuto e 50. E se você for ver bem, é um tempo baixo para uma pessoa que não é especialista em CrossFit. Né? Estava treinando fazia uns 2, 3 meses o CrossFit. Tá? Então, onde eu quero chegar? Se fosse um odd, ou com uma carga um pouco mais alta, ou se eu tivesse um PR mais baixo, com certeza eu não teria conseguido terminar nesse tempo. Tá? Eu só consegui terminar tendo todo esse tempo lá no chão, jogado no chão, tal. Por quê? Porque eu tinha o PR alto e eu conseguia executar os movimentos com um padrão técnico relativamente limpo, tá? Então, o desgaste que eu tive não foi tão alto assim como poderia ter sido com um PR mais próximo da carga do odd, tá? Então, voltando aqui para os treinos de LPO. Como que vocês fariam isso? Então, primeiramente, é conversar com o coach de vocês, né? Conversar com o head coach para ver qual que seria a programação do box. Tá? Então, se você é atleta, isso seria mais fácil. Provavelmente você faz planilha, daí você vai conversar com o seu coach. Então, o que você precisaria? Você precisaria, para melhorar a snatch, meia hora, 40 minutos no máximo, tá? Para a gente fazer a ativação e para fazer a parte específica para melhoria desse movimento, no caso o snatch, tá bom? E como que seriam esses treinos? Vou abrir o jogo aqui para você, tá? Então eu não resolvi fazer esses vídeos para ficar enrolando, retendo informação. Então, o que eu quero aqui é realmente tentar abrir o jogo, deixar você mais ligado no LPO, trazer você para dentro desse mundo aqui do LPO. E aproximar mais ainda o LPO raiz, o LPO competitivo, né? Como se chama o LPO profissional do CrossFit.
Até porque o LPO é uma modalidade que faz parte ali da pirâmide do CrossFit, não é isso? Então, como que seriam esses treinos? 2 a 3 vezes na semana, não é isso que a gente falou? Então, putz, coach, 3 não consigo, com 2 a gente já consegue começar a virar o jogo, tá? Então, nessas 2 vezes na semana, a gente precisaria separar entre 30 e 40 minutos para esse treino, certo? O que teria nesse treino? O que teria nesse treino? Então, a primeira semana, a gente faria força, bom? Primeira e segunda semana, força, a gente ia fazer. Então, da segunda para a terceira semana, já começaríamos a fazer os movimentos de transferência, certo? Fiz movimento de transferência, fiz movimento de estabilidade, vou começar a transferir. Então, aí eu já começo com aqueles movimentos que eu falei para vocês antes. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo de treino aqui que a gente faria na primeira semana. Então, faria mobilidade específica, faria ativação específica, aquecimento geral, né, antes disso, e aí a gente partiria para o back squat, tá bom? Agachamento com a barra lá nas costas. Então, faria toda a série de aquecimento e chegaria na parte principal do meu treino, onde eu faria entre 4 e 6 repetições, entre 60% e 70% na primeira semana, para você se adaptar com o movimento. Bom? Então, terminei o back squat, faria uma puxada, um snatch pull. Como que é feito o snatch pull? Então, você vai pegar na barra, tá? Pegada de snatch, vai sair na posição de deadlift, tirei a barra do chão como se estivesse fazendo um deadlift, e aí vou me estender como se quisesse fazer o snatch, tá? Vou terminar na tripla extensão. Então, tripla extensão, tornozelo, joelho e quadril estendidos, tá? Trapézio ativo. Essa seria a minha puxada de snatch. Então, 2 formas que eu gosto de fazer. Então, a primeira, imagine isso, você de pé, né, com o trapézio ativo, e a segunda forma seria o high pull. Você termina com o cotovelo apontando para cima, tá? Então, são esses 2 tipos de puxada que eu curto. E com relação ao back squat, também a gente tem algumas variações que eu gosto de trabalhar, que é o agachamento lento, tá? Então você tira o peso, desce com o mínimo de velocidade possível, sobe com o máximo de velocidade possível, tá? Segunda variação que eu gosto de trabalhar é o agachamento com pausa. Então você desce no back squat, segura 3 segundos e aí tenta subir o mais explosivo possível, tá? Essa é a segunda. E a terceira é o half back squat, que eu gosto de trabalhar com a caixa para limitar a altura que você vai trabalhar. Então você desce, toca posterior de coxa na caixa, sobe, jamais senta na caixa. Por que a gente não gosta? Eu não gosto que você sente na caixa. Quando você senta, você causa pressão na sua coluna vertebral, tá? Então você tá com a sobrecarga ali nas costas e senta, você faz uma pressão muito grande na sua lombar. Então o que a gente faz? A gente desce, toca posterior e sobe. Esse é o movimento que a gente quer, tá bom? E a quarta variação é o back squat tradicional. Desce controlando a carga, sobe o mais explosivo possível, tá? Por que a gente sobe o mais explosivo possível sempre? A gente está pensando em transferência, né? O LP é um esporte de potência, então a gente precisa estar buscando essa potência em todos os movimentos que a gente vai fazer. Então, back squat com potência, snatch pull com potência. Bom, pensando no treino seguinte. Então, trabalhei back squat, trabalhei snatch pull. No treino seguinte, vamos mudar um pouquinho.
eu vou trabalhar um Muscle Snatch e na sequência eu vou trabalhar um Power Snatch Balance, ou vice-versa, tá? Eu prefiro o menos complexo primeiro, então a gente vai fazer um Muscle Snatch, um Hang Muscle Snatch, e na sequência a gente faz o Power Snatch Balance, tá? Ou a gente poderia fazer um Snatch Push Press e fazer um Hang Power Snatch, tá? Então pensem aqui na sequência pedagógica, a gente começa com um movimento mais simples e vai partindo para um movimento mais complexo, tá bom? E com relação a volume e intensidade, que é aquele lance que eu tinha comentado lá no começo do vídeo, mais no começo. Como que eu trabalharia isso? Como que eu trabalharia isso? Falei do back squat, não é isso? No pull, primeira semana é adaptação. Então, o normal na puxada é a gente começar com 100% e daí a gente vai subindo, progredindo isso, tá? Só que eu gosto de começar na semana de adaptação com uma carga mais tranquila para a pessoa entender o que está fazendo, tá? Então a gente começa ali com 80, 90, dependendo do caso, até a gente pode chegar no 100%, mas não gosto de passar muito disso para que o movimento não saia errado, tá bom? Se a gente está falando de melhorar a qualidade de movimento, né, não adianta eu querer passar o carro à frente dos bois, colocar muita carga e o movimento não sair com qualidade. Bom, a partir daí, segundo treino, eu falei lá do Snatch Push Press. Como que eu trabalharia? Então, ali eu começaria com 60%, chegaria em 75%, 80% no máximo, tá? Para trabalhar séries de 2 repetições, por exemplo, 3 séries de 2, 2 séries de 2. Começaria lá com 60%, 2 séries de 4 repetições, e aí iria progredindo até chegar lá nessas 3 séries de 2. Tá? Depois, no Hang Power Snatch, a gente trabalha com a intensidade parecida, tá? Então, o percentual parecido, só que com um volume um pouquinho menor. Por quê? Porque aqui eu estou querendo fixar o movimento correto, tá? Então eu preciso fazer essa ativação neural de forma correta. Não adianta eu colocar um volume alto e a técnica, se a sua técnica está se degradando, tá? Então a gente precisa manter a qualidade técnica para que a gente consiga um padrão de movimento mais limpo, tá bom? Então, número de repetições ele não pode ser tão alta a ponto que degrade o seu movimento e que você guarde aquele movimento ruim, tá bom? Então a gente precisa guardar um movimento bom. Seu músculo precisa lembrar do seu movimento bacana. Para quê? Para que você grave outro padrão neural, tá bom? Então, a partir dessas semanas aí, quando a gente for mudando o padrão de movimento, a gente vai descendo o número de repetições, aumentando a intensidade, né, o percentual das cargas, para que lá no final você consiga fazer o seu PR com qualidade. Então, bora lá, terceira semana. Terceira semana eu trabalharia, né, de novo ali um back squat. Não, vamos mudar. Vamos deixar terceira semana, vamos esquecer. Então eu começaria ali com um hang snatch, um hang power snatch, aí faria um snatch pull, terminaria com um back squat, tá? Um volume menor para que coubesse naquela meia hora que eu tinha falado para vocês. Então como que eu vou saber que dura meia hora? Eu vou planejar número de repetições, número de séries versus tempo de descanso, para que você chegue nesse tempo que eu quero que você termine o treino, tá bom? Então, isso tudo vai ser calculado para que a gente termine o treino naquela faixa de tempo que eu tinha falado aqui, tá bom? Então vamos lá, voltando para a terceira semana, primeiro treino, né? Então, trabalhei ali um movimento um pouco mais técnico,
e aí fiz um pouquinho de força, né? Então, esse é o primeiro treino da semana. Bora para o segundo treino da semana. A gente faz um snatch balance, né? Vai preparar e aí depois faz um snatch no fit. O que é um snatch no fit? É um movimento de snatch com os pés fixos, tá? Então o pé fica fixo e você vai trabalhar um movimento de squat snatch. Por que a gente trabalha esse movimento? Esse movimento estimula a extensão do teu corpo, tá bom? Para que você não deixe a barra se afastar para frente, nem jogue o tronco, vamos dizer assim, tanto para trás, para que a barra se mantenha próxima de você, tá? Então esse é um movimento que quando você não termine na extensão, você não consegue entrar embaixo da barra. Então eu gosto de usar bastante esse movimento para esse tipo de situação, tá bom? Quarta semana, vocês viram que a gente já começou a buscar transferência. Na quarta semana já seria aquela semana onde a gente estaria tentando chegar mais próximo das cargas que vocês tinham anteriormente, tá bom? Então, isso é uma sequência de treino que funciona muito bem, principalmente para quem está em fases iniciais de treino no CrossFit, tá bom? Nessas fases iniciais é mais fácil porque você ainda não tem tanto vício de movimento, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então é mais fácil de tirar de fazer pequenas correções, e os ganhos de força eles aparecem de maneira mais fácil, tá bom? Galera, então espero aqui que tenha ficado um pouquinho mais claro, né, do que eu quero falar, do que eu quero apresentar para vocês daqui para frente, né? E a partir dessa semana, né, postei um e toda semana eu vou lançar 2 vídeos aqui para vocês, tá? Sempre com temas diferentes. E daí, se vocês tiverem alguma sugestão, bora lá postar aqui nos comentários para mim, tá bom? Eu vou tentar fazer esses vídeos aí para estar ajudando vocês. Então, por favor, se inscrevam aqui no canal, tá? Para me ajudar aí a alcançar mais pessoas que querem evoluir no LPO. E deixem aqui nos comentários temas que vocês querem para os nossos próximos vídeos. Então esse vídeo pode ser teórico, como foi hoje, ou ele pode ser prático, tá? Então eu vou fazer essas duas modalidades de vídeo. Então, galera, forte abraço, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.